O que é a questão ambiental? A questão ambiental é um tema multidisciplinar, né, que envolve diversas áreas do saber, que basicamente trata dos limites da exploração da natureza, dos bens ambientais, pelo homem. Afora isso, a questão ambiental, ela traz em seu bojo um conflito que existe entre o progresso econômico e o equilíbrio ecológico do planeta. O que acontece é que por volta da década de 70, na década de 70, começou a haver um aumento expressivo de debates, né, por estudiosos, por cientistas, um aumento das produções teóricas e de manifestações sociais sobre esse assunto questão ambiental, sobre essa problemática, esse conflito entre o progresso econômico e o equilíbrio ecológico do planeta. Então, os cientistas, os estudiosos, eles reconheceram na década de 70 que a questão ambiental, que o meio ambiente, né, que os bens ambientais, ele é indissociável, o meio ambiente ele é indissociável da vida humana. Então, não é possível separar meio ambiente da vida humana. Nós, seres humanos, estamos inseridos dentro de um contexto maior que envolve o meio ambiente. Afora isso, afora esse reconhecimento do ambiente como indissociável da vida humana, os estudiosos, os cientistas, eles passaram a manifestar um medo legítimo deles próprios, cientistas, e da sociedade, de serem extintos. Como assim serem extintos? Como a vida humana, como eles despertaram para o reconhecimento de que a vida humana é indissociável do meio ambiente, e como eles começaram a pensar, poxa, mas existe uma exploração desenfreada dos bens ambientais que pode levar à exaustão desses bens ambientais? E se a vida humana está intimamente ligada ao meio ambiente e se há uma exploração desenfreada dos bens ambientais, o que é que pode acontecer? Pode acontecer desses recursos ambientais terminarem e, por consequência, a vida humana ser extinta do planeta. Então começou a nascer essa preocupação, né? Os cientistas começaram a manifestar essa preocupação, que era não só deles, mas também da sociedade como um todo. E começou a haver muita reflexão sobre a constante transformação do planeta e dessa crise societária, né? da crise da sociedade, da exploração não só dos bens ambientais, mas da exploração do trabalho sem se oferecer condições dignas, né, para esses trabalhadores. Então, tudo isso começou a ser debatido lá na década de 70. E isso levou a uma noção de que a questão ambiental ela é extremamente importante, de que a proteção do meio ambiente ela é fundamental para a manutenção da vida na Terra, da vida humana na Terra. Então, lá na década de 70 surgiu, né, essa preocupação. Então, se é preciso proteger o meio ambiente, é preciso impor limites à exploração dos bens ambientais. E como é que se faz para impor limites? Como é que se faz para se regular a exploração do meio ambiente pelo homem, através das leis? Então foi aí que começou a nascer essa preocupação, nascer de forma mais incisiva, essa preocupação com o meio ambiente. Então, a questão ambiental ela é um tema muito amplo, é um tema que envolve diversas disciplinas, diversas áreas do saber, como eu já falei para vocês. Então, ela abrange políticas públicas na área, ela abrange uma legislação ambiental muito vasta. Então, já falo para vocês que nesse componente direito ambiental não é possível a gente estudar, a gente analisar toda a legislação relativa ao meio ambiente, todo o ordenamento jurídico pátrio. Nós vamos estudar algumas leis importantes que estão lá no plano de curso. E quem se interessar pela área pode ler, por exemplo, o professor Paulo Afonso Leme Machado, que é o papa, né, do direito ambiental.
E eu disponibilizei para vocês também um manual de direito ambiental que está em PDF, no material aí, no SIGA, para que vocês possam também estudar um pouco do assunto. Não encontrei o livro atualizado do professor Paulo Afonso em PDF, e aí eu disponibilizei um manual de direito ambiental que é muito bom também, que vocês também podem ler se tiverem interesse em aprofundar conhecimento na área. Bom, então, esse tema, a questão ambiental, envolve políticas públicas na área, envolve uma legislação ambiental vastíssima, envolve problemas ambientais de um país, né, o nosso país, com dimensões continentais. Então, nós vamos abordar nesse componente os principais problemas ambientais da atualidade. Nós vamos falar um pouco, né, de algumas ações que podem ser feitas para combater esses problemas ambientais. E especificamente nessa aula, nós vamos falar um pouquinho da questão da cidadania ambiental, da educação ambiental, da importância que que o exercício da cidadania ambiental e a educação ambiental, a importância, né, dessas duas vertentes da questão ambiental para o combate aos problemas ambientais. A região onde a gente mora, né, essa região sul da Bahia, que é a região de Porto Seguro, apresenta inúmeros problemas ambientais. Então, para quem gosta da área, para quem quer se especializar na área, o direito ambiental ele é um prato cheio para que vocês se instrumentalizem de todo esse arcabouço técnico, arcabouço jurídico, para auxiliar no combate a esses problemas ambientais, né? Então, nós vamos ter uma aula onde vamos estudar a Lei da Mata Atlântica, o Código Florestal, e eu vou trazer para vocês alguns exemplos, né, de como a degradação da Mata Atlântica acontece aqui na região sul da Bahia. Isso é só um dos exemplos. Nós vamos estudar vários outros assuntos importantes que têm ligação direta com a região onde a gente mora. Bom, vamos falar um pouquinho agora, vamos tecer algumas considerações sobre a questão ambiental no Brasil. Primeiramente, num contexto geral, num contexto mundial, sabe-se que a sobrevivência humana ela sempre esteve ligada à utilização dos recursos naturais, dos recursos ambientais. Porém, o ser humano primitivo, ele utilizava esses recursos naturais apenas para a subsistência. A degradação ambiental, ela é uma consequência das ações humanas, que vêm com a modernidade. Então, o homem, na busca de novos territórios e baseado na crença de que os recursos ambientais eles eram inesgotáveis, ele passou a utilizar os bens ambientais de forma desenfreada, gerando os problemas que a gente vê hoje, né? Os problemas de degradação de vários bens ambientais. Bom, no século XVIII, a Revolução Industrial ela foi a grande causadora de mudanças no meio ambiente. Por quê? Porque com a Revolução Industrial houve uma aceleração da exploração dos recursos naturais. Afora isso, o desenvolvimento socioeconômico ele era para poucos privilegiados. Na esteira, né, da Revolução Industrial, no final do século XVIII, um teórico chamado Thomas Malthus, ele aventou, né, ele despertou um interesse sobre regras de controle do uso dos recursos ambientais. Então, qual que era a teoria do Thomas Malthus? Ele falava o seguinte, que a população ela cresce em escala geométrica.